Olá pessoal, Rafael da Consultec, trouxe aqui para vocês hoje uma aula falando sobre a categorização de vasos de pressão de acordo com a NR13. Eu resolvi montar essa aula aqui, o passo a passo de como que é feita a categorização, porque muitos profissionais me procuram com dúvidas a respeito de como que é feita essa categorização de acordo com a última atualização da NR13. Meu nome é Rafael de Oliveira, sou engenheiro mecânico, tenho especialização em engenharia de segurança do trabalho e também em química geral e industrial. Essas formações aí que eu estou apresentando para vocês, elas estão relacionadas ao conteúdo da NR13. Ou seja, eu como engenheiro mecânico sou profissional legalmente habilitado para atuar na inspeção de tais equipamentos. Trouxe aqui essa imagem para vocês de um vaso de pressão, um trocador de calor, né? O fluido interno dele é ácido sulfúrico. Essa foto foi tirada nos anos 80. Então tem aqui o trabalhador próximo, né? Está em cima de uma carreta para ser transportado, esse vaso de pressão. Então dá para ter noção das dimensões desse vaso de pressão, da pressão interna que esse equipamento vai operar e também da periculosidade envolvendo aí as operações em torno desse vaso de pressão, né? Porque o fluido interno aqui é ácido sulfúrico. Lembrando que aqui nessa época aqui, a norma em 1978, ela atualizou, ela falava apenas de caldeiras e vasos de pressão. Hoje em dia entrou também a questão das tubulações e dos tanques metálicos de armazenamento. Porque esses componentes aí, eles fazem parte do pacote de máquinas, né, dos vasos de pressão, das caldeiras, e também devem ser inspecionados periodicamente. Trouxe o conceito aqui do Teles, lá de 1991, para vocês do que é um vaso de pressão. Designa genericamente todos os recipientes estanques de qualquer tipo, dimensões, formatos ou finalidades capazes de conter um fluido pressurizado, dentro de uma definição tão abrangente que inclui-se uma enorme variedade de equipamentos, desde uma simples panela de pressão de cozinha até os mais sofisticados reatores nucleares. Então, desse conceito aqui que a gente está observando, o mais importante aqui para nós é a questão que é um vaso de pressão, né, um recipiente aqui de qualquer tipo, dimensão ou formato que contém um fluido pressurizado, né? Eles trabalham sobre pressão interna. Então, isso daqui é muito importante a gente ter conhecimento para realizar a categorização correta do vaso de pressão. Nós temos aqui uma classificação de vasos de pressão, que são os não sujeitos a chamas, né? Um exemplo aqui, um cilindro, né? Por exemplo, categoria 5, um trocador de calor, né? Eles não estão expostos aí à chama. E temos também vasos de pressão que estão expostos a chamas, né? E são aí denominadas as caldeiras. Aqui um exemplo de vaso sujeito à chama, né? É um vaso aqui que ele opera sob pressão, é uma panela, né? Como se fosse uma panela, aqui tem a tampa, mas ele é classificado aqui como uma caldeira. Mas pode ver aqui que o formato dele é bem de um vaso de pressão mesmo, de um cilindro. E aqui, atualmente, uma das maravilhas da engenharia, a construção de um vaso de pressão. Eu não tenho aqui as dimensões exatas, mas pelo tamanho da carreta aí, dá para a gente ter noção, né, do tamanho, da dimensão desse vaso de pressão.
A partir daqui, então, eu trouxe alguns exemplos para a gente entender alguns conceitos aqui sobre, primeiramente, o que é um vaso de pressão. Um modelo bem conhecido aqui, bem tradicional, de uma panela de pressão. Eu peguei a descrição técnica aqui dessa panela. Então, na descrição, no descritivo técnico dessa panela, ela está dizendo assim, que a pressão de trabalho ela é de 80 kPa, né? 80 kPa, é a abreviação de quilo e a unidade pascal. Aqui oferecendo maior rapidez no cozimento de alimentos e, consequentemente, economia de energia. Então, vamos se pensar aí, quanto maior a pressão interna, mais rápido o processo, né, cozimento de alimentos e, consequentemente, também economia de energia. Então, isso vai desde uma simples panela de pressão, esses conceitos, até de equipamentos aí maiores. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Autoclave, né? Uma autoclave, esse modelo é um modelo mais antigo, utilizado aí em hospitais, consultórios odontológicos, né? Eu peguei também a descrição dessa autoclave aqui. Ela tem a descrição aqui, ela utiliza vapor a uma pressão de 1,1 kg por centímetro quadrado, atingindo a temperatura de 121 graus. Ou seja, ela precisa atingir uma certa temperatura para esterilizar, né, os instrumentos, instrumental cirúrgico, odontológico, que permanece ali no interior. Então, a gente viu aqui, né, no slide anterior, a gente viu em quilopascal a pressão, aqui a gente está vendo em quilograma por centímetro quadrado. Agora, aqui bem conhecido aqui também, é um pequeno compressor utilizado para pintura. Então, tem aqui algumas características dele e tem aqui a descrição da pressão máxima de trabalho. Então, tá um pouco diferente, já está em 40 libra-força por polegada ao quadrado, né? Vamos se atentar aqui a essas questões de como está se apresentando as pressões aqui nesses equipamentos. E tenho aqui um compressor de ar utilizado em oficinas, borracharias, também o pessoal de pintura utiliza muito, né? E a descrição aqui é, qual que é a pressão? É de 90 psi. Eu peguei essas descrições aqui direto lá no site do fabricante. Então a gente viu aí que tem uma confusão, né? Tem várias unidades, são várias pressões. Nesse resumo, a gente está vendo aqui alguns exemplos, né, de equipamentos que trabalham, operam sob pressão interna. Né? Um exemplo de alguns vasos de pressão. Só que a gente está vendo aqui que cada manual, né, cada característica técnica aqui do produto está apresentando de uma forma as pressões internas. Então, para facilitar, a gente vai aprender, antes de categorizar o vaso de pressão, primeiramente a gente vai aprender a converter todas essas unidades aqui, quilopascal, libra-força por polegada ao quadrado, quilograma-força por centímetro ao quadrado e PSI, nós vamos converter tudo isso para MPa, ou seja, tudo para megapascal, tudo para facilitar a categorização dos vasos de pressão. Eu tenho aqui uma tabela de conversão de pressão, né? Precisa dessa tabela aqui para fazer essa conversão das unidades aí em megapascal. Eu vou deixar disponível essa tabela em PDF para você fazer o download e aplicar os cálculos aí. Então, vou pegar primeiramente aqui o exemplo de uma panela de pressão, né? Vamos ver aqui como que está a descrição lá na panela de pressão. Está aqui, 80 kPa. Como que eu vou fazer agora para fazer a conversão? Para converter quilopascal para megapascal. Bom, a gente vai procurar aqui primeiro, nas colunas aqui, a gente vai procurar a mesma unidade que a gente quer converter. Então, aqui, quilopascal. A gente vai procurar o quilopascal, a gente já achou o quilopascal. Bom, está aqui nessa coluna. Qual que é o próximo passo para fazer a conversão? É identificar o número 1 aqui nessa coluna, tá? A gente vai descer aqui até o número 1
identificamos aqui o número 1, e na frente do número 1 vai ter uma unidade aqui, vai ter um número. Então, você vai multiplicar o 80 kPa por esse número que está na frente do número 1. Por quê? Você está andando uma coluna para onde você quer converter. Você quer converter de quilopascal para megapascal. Então, 80 vezes 0,001 vai dar 0,08. Segundo exemplo, eu vou usar aqui o compressor de ar. Tá? O compressor de ar ele tem lá no seu descritivo que a pressão interna dele é de 90 psi. Então, o que eu vou fazer aqui na tabela? O primeiro passo é identificar a coluna que tem essa unidade de medida aqui, o PSI. Então, identifiquei. O segundo passo, eu vou descer por entre as linhas e vou identificar aqui, vou localizar o número 1. Então, localizei aqui o número 1, ele é o primeiro dessa linha. E vou andar entre as colunas aqui até eu conseguir localizar a unidade que eu quero converter, que é o MPa. Então, eu vou multiplicar 90 PSI vezes o número que tem aqui, que é o 0,069, que vai resultar em 0,62 megapascal. Após realizar a conversão para tudo em MPa, em tudo em megapascal, acabou ficando um pouco mais claro aqui as pressões internas desses equipamentos. Então, a pressão da panela de pressão aqui ela foi para 0,08, a autoclave aqui também, que é um vaso de pressão, foi para 0,10, o compressor de pintura aqui para 0,27, compressor de ar para 0,62. Conforme eu vou aumentando a característica do equipamento, também as pressões internas aí, elas vão aumentando. Após aí essa breve introdução, nós vamos falar sobre a NR13. Vamos entrar, né? A gente precisou estruturar um pouco, entender alguns conceitos para depois entrar na NR13. É o que eu estou falando hoje aqui nesse vídeo. A última atualização da NR13 foi no dia 22/12 do ano de 2022. Ok, pessoal? Então, dependendo do dia que você está assistindo essa aula aqui de categorização de vasos de pressão, você confirma qual que foi a última atualização da NR13 lá no site da ENIT. Então, o objetivo da NR13 é estabelecer requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de caldeiras, vasos de pressão, suas tubulações de interligação e tanques metálicos de armazenamento, nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação, manutenção, visando a segurança e a saúde dos trabalhadores. Vamos lá direto para o item 13.5, que trata de vasos de pressão. As disposições gerais aqui, para efeitos dessa NR, os vasos de pressão devem ser categorizados com base na classe do fluido e no grupo do potencial de risco, mediante a aplicação da tabela 1, que é essa tabela que a gente está vendo aqui. Então, eu tenho classe do fluido, que é A, B, C ou D. Tenho aqui o grupo do potencial de risco, que vai de 1 até 5. E a categorização aqui que a gente vai aprender a fazer. Então, não confunda grupo de potencial de risco com categorização de vasos de pressão. Primeiramente, aqui os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir. Os de classe A e classe B. Para a classe A, eu tenho tipo 1, que seria fluidos inflamáveis, os fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a 200 graus Celsius, os fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 partes por milhão, hidrogênio e acetileno, né? A
classe B, eu tenho aqui também fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200 graus Celsius e fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a 20 partes por milhão. Então, tem aqui algumas pequenas diferenças aqui para classe A e classe B, né? Para fluido inflamável, combustível, para fluido tóxico. Para não ficar confuso aí, a gente vai ver o passo a passo desses fluidos. Mas antes vamos ver aqui também a classe C, né? Que é o vapor de água, gases asfixiantes simples e ar comprimido. E ainda tem uma classe D, que são outros fluidos não enquadrados nos anteriores. Eu fiz um resumo aqui da tabela, ou melhor, eu fiz um resumo aqui em forma de tabela para ficar um pouco mais simples a gente fazer a visualização desses fluidos internos. Então, eu tenho aqui tipo 1, 2, 3, 4 e 5, e as classes, né, estão aqui na coluna classe A, classe B, classe C. Então, eu tenho aqui os inflamáveis, classe A tipo 1, depois eu tenho classe B, tipo 1 são os combustíveis com temperatura menor que 200 graus Celsius. Depois o tipo 2 para combustíveis são os das temperaturas maior ou igual a 200 graus Celsius. Os tóxicos com limite de tolerância maior que 20 ppm. Né? A classe de água aqui, vapor de água, gás asfixiante, o ar comprimido e os outros fluidos aqui. Tem também o 4 e 5 aqui, o hidrogênio e o acetileno. Então ficou tudo um pouco meio confuso, bastante informação, mas aqui vai uma dica muito valiosa. A gente procurar um auxílio aqui, quando a gente for fazer a categorização dos vasos de pressão, na NR20. Buscar sempre a última atualização da norma, né? Eu estou aqui com a atualização do dia 22/1 de 2025. Vamos aqui direto para o item 20.3, que são as definições. As definições aqui de líquidos inflamáveis são líquidos que possuem ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius. Então, eu tenho aqui líquidos inflamáveis, essa informação, e tem a informação ponto de fulgor. Líquidos, tem uma outra informação no outro item aqui. Líquidos que possuem ponto de fulgor superior a 60 graus Celsius, quando armazenados e transferidos, aquecidos a temperaturas iguais ou superiores ao seu ponto de fulgor, se equiparam aos líquidos inflamáveis. Temos ainda os gases inflamáveis, que inflamam com ar a 20 graus Celsius e a uma pressão padrão de 101,3 kPa. Temos também aqui a definição de líquidos combustíveis, né? São os líquidos com ponto de fulgor maior que 60 graus Celsius e menor ou igual a 93 graus Celsius. Então, vamos pegar essas informações aqui, resumidamente, para ficar mais claro. Líquidos inflamáveis e líquidos combustíveis, ponto de fulgor. Agora, a gente tem uma informação um pouco mais resumida aqui, um pouco mais simples da gente fazer a categorização, a identificação dos fluidos. Passando rapidamente aqui, a gente já tem as informações do ponto de fulgor e a classificação de líquido, combustível e inflamável. Passando aqui pela NBR 14.725, que tratava, né, o pessoal mais antigo aí da área de segurança vai conhecer por FISPIC, né, que é a ficha de informação do produto químico, hoje é a FDS. Porém, a maior parte das empresas aí ainda não conseguiu se enquadrar. Eu, pelo menos em busca que eu fiz pela internet, não localizei as fichas já atualizadas no formato de FDS. Então, você vai achar no formato FISPIC ou formato FDS. Um breve comentário aí. Se você ainda não localizar, né, a FDS, você pode sim utilizar ainda o modelo
antigo, o modelo FISPIC. Então, tem um modelo de FISPIC aqui, de gasolina comum, tá? E a gente vai ver algumas características aqui da gasolina comum. Então, dentro aqui da FISPIC, eu tenho a identificação dos perigos, tem aqui a descrição de líquido inflamável para a gasolina. Tem também informações aqui de exposição ambiental, né? Controle de exposição e proteção individual, de acordo com a CGIH. A última atualização aqui dessa FISP que eu peguei é 2012. Então, eu tenho aqui da gasolina 300 ppm. Tá? Lembrando aqui, essas informações aqui elas estão na ACGIH. As propriedades físicas e químicas, um item muito importante que a gente vai usar aí para a categorização do fluido, identificar qual que é o tipo de fluido, né? Então, tem aqui o ponto de fulgor menor ou igual a 43 graus Celsius. Então, voltando na tabela lá, né? Inflamáveis, eles têm ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius. E os combustíveis maior ou igual que 60. Então, a gente vai ver. Então, tem aqui a categorização da gasolina, né? O ponto de fulgor dela é menor ou igual a 43 graus Celsius. Então, ela vai se enquadrar como um fluido inflamável, porque o ponto de fulgor dela aqui, ó, é menor ou igual a 60 graus Celsius. Ponto de apoio muito importante para a gente conseguir identificar os fluidos internos aí dos vasos de pressão. A gente buscar aqui também na NR15, né? Tabela aqui de limite de tolerância, né? A gente vai buscar nessa tabela aqui a exposição, a máxima exposição do limite de tolerância, né? Que fala em partes por milhão. Aqui um exemplo, o acetato de etila, tá? Ele tem aqui 310 ppm, né? O limite de tolerância dele. Aqui no quadro 1, limites de tolerância. Então, por que a gente está vendo aqui? Porque alguns fluidos, né, ele tem um limite de tolerância, como a gente viu. Para exemplo, aqui em ppm, para a gente identificar um fluido interno aqui, isso aqui é um vaso de pressão que contém amônia. Então, como que eu faço para identificar que tipo de fluido que é a amônia? Exemplo aqui da NR15, os limites de tolerância no quadro 1, né? Eu vou lá no agente amônia e na coluna aqui ppm, né? Parte por milhão, ou seja, o limite de tolerância. Então, posso estar exposto até 20 ppm. Então, onde que a amônia se enquadra aqui? A amônia vai se enquadrar na classe A. E qual que é o tipo aqui? O tipo 3. Por quê? O limite de tolerância que a gente acabou de ver ali na NR15, no quadro 1 da NR15, o anexo 11, a gente está vendo aqui que é menor ou igual a 20 ppm. Então, é aqui que se enquadra a amônia como um fluido tóxico. Uma observação muito importante antes de fazer a categorização é esse item aqui da NR, que ele fala assim, ó, quando se tratar de mistura, deve ser considerado para fins de classificação o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. Um maior risco aos trabalhadores e às instalações. Um exemplo aqui, né, eu trouxe aqui um compressor de ar e tem todo o seu sistema aqui desenhado. No separador de ar-óleo, ele tem aqui dois fluidos, ele faz a separação do ar e do óleo. Aí a gente vai caracterizar, vai classificar, né, o fluido que apresenta maior risco aos trabalhadores e às instalações. No caso aqui do separador ar-óleo, o que apresenta mais risco? É o ar comprimido ou é o óleo?
né? Lógico que é o óleo. Então, eu vou classificar aqui nesse recipiente, aqui nesse vaso de pressão aqui, vou classificar, né, no separador de óleo, tá? Eu não estou falando aqui no compressor, estou falando aqui no vaso de pressão, estou falando aqui nesse recipiente sob pressão aqui, o separador de óleo. E agora a gente entra na categorização de um vaso de pressão. A gente vai para o item aqui que fala do grupo de potencial de risco. Preste muita atenção. A gente ainda não está na categorização. Nós vamos identificar primeiramente o grupo de potencial de risco do vaso de pressão. Ele deve ser, fala a norma aqui, ele deve ser estabelecido a partir do produto PV. O produto é a multiplicação. E o que é o PV? P é pressão e V é volume, tá? Onde P, pressão máxima de operação em MPa, em megapascal, em módulo, e V, o seu volume em metro cúbico, conforme segue. Aí eu tenho de A até E aqui, os grupos e a classificação para o produto, né, do PV para maior que 100, menor que 100 e maior que 30. Então, eu tenho várias classificações aqui. Menor que 1, tá? E como que a gente vai fazer? Vamos fixar aqui, ó, PV, produto, a pressão em módulo, em MPa. Por isso que a gente converteu aquelas outras unidades lá em MPa. Para fazer a categorização do vaso de pressão, você precisa converter a pressão do equipamento em MPa. E eu passei essa tabela, estou deixando essa tabela aqui em anexo para fazer a conversão, porque muitos dos equipamentos eles não estão em MPa. Vai de acordo com cada projeto, de acordo com o que o projetista colocou ali. Então, você vai achar em PSI, vai achar em bar, vai achar em libra-força. Então, muda muito. A gente precisa, para categorizar na NR13 como vaso de pressão, a gente precisa que a pressão esteja convertida aí em MPa, tá? E o volume em metro cúbico. Então vamos lá, eu trouxe aqui uma placa de identificação aqui de um compressor de ar, né? Aqui ele já está falando que é categoria 5 vaso, né? Conforme NR13. Mas nós vamos aprender a fazer essa categorização de acordo com as informações que tem na placa aqui. Porque não são todas as placas que têm essas informações, né? Deveriam ser, mas não são todas que têm. E com o tempo acaba se perdendo também essas informações. Então, você vai precisar aprender a calcular de forma correta. Então, o que eu tenho de informação aqui? Eu tenho a pressão de operação. Só que ela está em 120 libra-força por polegada ao quadrado. E o volume? Ele está em 150 litros. Então, vamos fazer a conversão disso tudo. A tabelinha aqui, né? A classe do fluido, a gente já viu que é um compressor de ar, né? Então, ele tem ar comprimido, fluido interno, né? É o ar comprimido, é o tipo 3, classe C. E o PV a gente vai aprender a fazer agora, né? Ou seja, a pressão em módulo, né? Em MPa. Para 120 libra-força por polegada ao quadrado, a gente vai utilizar a tabela que a gente utilizou anteriormente, né? Essa tabela aqui é para você fixar e prestar muito bem atenção. PSI é igual a libra-força por polegada ao quadrado, tá? Então, você vai utilizar aqui essa primeira coluna da tabela. Tem a descrição aqui, mais uma vez, do passo a passo, como você faz para fazer essa conversão. Então, PSI é igual a libra-força. Então, a primeira coluna que eu vou usar é de PSI. Depois eu vou descer até a linha que tem o número 1. Tá? Só o número 1 sozinho aqui. Ele está na primeira linha. Né? O que eu vou fazer agora? Eu vou andar até a coluna que tem a unidade que eu quero converter, que é essa unidade aqui em MPa. Né? Ou seja, eu vou ter que fazer a multiplicação aqui de 120 para 0,0069, aqui que está em MPa. E o resultado disso é 0,828 MPa.
Então, eu tenho aí a pressão em módulo, né, que é 0,828 MPa. Então, eu preciso converter agora 150 litros em metros cúbicos. Como é que eu faço isso? Aplicando a regra de 3 aqui, muito fácil. Tá? É bem simples. Então, 1 litro é igual a 1.000 metros cúbicos. Né? Então, você vai multiplicar a quantidade que você tem em litros vezes 0,001. Né? E o resultado vai ser em metros cúbicos aqui. A conta é bem simples de se fazer. Tá? Então, nós temos aqui o resultado em metros cúbicos. Com as unidades convertidas, a gente já pode calcular aí o produto da pressão e do volume. Então, a gente já tem as unidades convertidas aqui. Então, nós vamos aqui identificar o 0,828 vezes 0,15, que é a multiplicação da pressão de operação, da máxima pressão de operação, vezes o volume interno em metros cúbicos. Esse valor vai ser 0,12. Vamos voltar lá para a NR agora? Com essas informações, né, com as unidades convertidas, a multiplicação aqui realizada, né, a pressão, máxima pressão interna de operação vezes o volume interno, resultou em 0,12 MPa. Então, eu tenho aqui o grupo 5, o PV é menor que 1. Ou seja, esse vaso de pressão aqui que a gente está fazendo enquadramento, né, ele é do grupo 5. Então, é importante, grupo de potencial de risco, ainda não é a categorização, é o grupo de potencial de risco. A gente já identificou o fluido, que é ar comprimido, e agora, né, a gente identificou aqui que ele está no grupo 5. Com essas informações, né, ele está no grupo 5, PV é menor que 1, a classe do fluido é a classe C, né, 3, ar comprimido. Então, eu vou cruzar essas informações na tabela 1 da NR13 para fazer a categorização do meu vaso de pressão. Então, aqui, grupo de potencial de risco, ele está na coluna 5, e a classe do fluido ele está aqui na linha C, que é o ar comprimido. Eu vou cruzar essas informações. Cruzando essas informações, eu tenho a categorização do vaso de pressão, que a categorização é 5. Então, está aí a forma de se categorizar um vaso de pressão. Muito importante o grupo de risco, não confundir grupo de risco com categorização, com categoria. Né? A gente viu passo a passo aí de como fazer para não confundir essas informações. Então, aqui a aula de categorização de vasos de pressão se encerra por aqui. Eu vou deixar disponível o download da tabela para fazer as conversões e vocês podem colocar as dúvidas aí. Na medida do possível, eu vou respondendo para todos vocês aí. Muito obrigado, um abraço a todos.